Sim. Não sei achar o grupo. Estou na página. Graça e paz. Estamos começando nossa transmissão. Deixa eu só... Nas outras vezes conseguiu, amor. Não consigo. Como é que no outro culto tu conseguiu? Nós já estamos ao vivo. Alguém entrou. Bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Estamos começando a nossa transmissão do culto não, é um culto de ensino, né? Da Igreja Metodista, estudo bíblico hoje, escola dominical. Queremos começar com uma oração e até eu quero pedir que convide os demais para estarem nessa transmissão. O missionário Keila conseguiu? Uhum. Então tá bom. Vamos fazer uma oração então. Meu Senhor e meu Deus, obrigado por essa manhã. Pedimos que Teu Espírito Santo esteja nos dirigindo, Senhor, nesse estudo de hoje. Pai amado, que Teu Espírito Santo esteja nos abençoando. Abre nosso entendimento para que a gente entenda as Escrituras, Senhor, e que Teu Espírito Santo possa estar na direção dessa aula. Amém. Nós Te louvamos e Te bendizemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós queremos fazer um cântico, mas antes do cântico, quero compartilhar com vocês uma passagem que está no Salmo 118. Salmo 118. A leitura de hoje seria desde do versículo 19 em diante. A gente vai ler só do versículo 24 em diante. Diz assim, Salmo 118 diz assim: Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a luz. Adornai a festa com ramos até a ponta do altar. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Render-te-ei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Esse salmo foi escrito há tantos anos antes de que Jesus entrasse em Jerusalém. Hoje nós estamos lembrando, né, quem viu a mensagem de ontem do culto, nós estamos celebrando a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E o povo, quando Jesus entrou em Jerusalém, lembrou desse salmo e começou a dizer: salva-nos, Hosana, filho de Davi, né? Começaram a pegar ramos e enfeitar aonde Jesus passava. Hoje nós estamos lembrando disso, mas o desafio hoje é que Jesus também seja entronizado na nossa vida, na nossa igreja, na nossa família, na sua família, na minha família, na nossa igreja. Que Jesus possa ser entronizado na comunidade de Constantina, de Novo Xingu, de São José, que Jesus possa ser recebido como rei pelo estado do Rio Grande do Sul, recebido como rei pelo Brasil, pelo mundo todo, que a gente possa receber ele com alegria. Mais importante do que ter ramos ou não ter ramos, né? Mais importante é tu dar espaço e reconhecer Jesus como rei da sua casa. Amém? Vamos louvar a Deus e logo em seguida já começamos com o nosso estudo. Vamos louvar a Deus com o hino número 74, Adoração. Na luz da madrugada, minha alma acorda e brada, bendito seja Deus. E quando o dia aquece,
eu canto em minha prece, bendito seja Deus, bendito seja Deus. Então a vil fraqueza transforma-se em firmeza, bendito seja Deus. No meio da agonia, Deus manda-me alegria, bendito seja Deus, bendito seja Deus. Entoai, ó continentes, louvor em tons ardentes, bendito seja Deus, a quem minha alma adora. Dizei, nações, agora, bendito seja Deus, bendito seja Deus. E seja o nosso canto sincero, puro e santo, bendito seja Deus. Cantai, ó cristandade, por toda eternidade, bendito seja Deus, bendito seja Deus. Cantai, cristandade, por toda eternidade, bendito seja Deus, bendito aquele que vem em nome do Senhor Jesus Cristo, seja acolhido e entronizado em nossas vidas, amém? Quero lembrar que hoje à noite, logo depois do culto regular de domingo, que é às 7 horas, nós vamos ter a ceia do Senhor de uma maneira especial. Ontem eu passei em algumas casas que não tem tanto acesso à internet para explicar como vai ser, e a explicação toda está no grupo do WhatsApp Informativo Constantina. Vê ali a informação toda, como vai ser. Vai ser hoje à noite, às 19 horas, a ceia do Senhor na sua casa. Tá? Prepare, deixe tudo preparado. Vamos orar a Deus e vamos começar nosso estudo? Vamos colocar. Vamos orar? Peraí. Meu Senhor e meu Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, pedimos que o teu Espírito Santo esteja nos dirigindo nesse momento. Usa, Senhor, a tua serva, a missionária Keila, Pai amado, para que possa dirigir esse estudo, mas seja tu o professor, Senhor. Espírito Santo, venha usar a tua serva Keila como veículo para que nossas vidas sejam edificadas em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos começar com a lição número 2, que já está à disposição de vocês. A lição número 2 da Revista em Marcha, com o tema Fé, Intimidade e Oração. Tem como texto bíblico base Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao 8. Amém? Então, tá. Missionária Keila. Então, quem tiver no WhatsApp o texto em PDF, pode acompanhar em PDF. Eu vou pegar aqui o Sermão do Monte, que é o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, é a doutrina básica do cristianismo, é o resumo de toda a doutrina, ensino, a mensagem que Cristo veio passar para nós aqui na Terra. Então, eu queria começar no texto bíblico. Vamos pegar, então, quem tiver a tua Bíblia aí em casa, Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, versículos 5 e 8.
É aqui que 5 a Jesus está 8. nos ensinando. Aqui. Dá um tempinho para o pessoal pegar a Bíblia, se achar. Tá aqui. Será que o áudio tá bom? Diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás ao teu pai em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Orando, não useis vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, porque o vosso Deus sabe de que tendes necessidade antes que peçais. Amém? Olhando esse texto, fazendo uma leitura superficial desse texto, o que dá para entender? Será que Jesus era contra a oração comunitária e ele desejava que a oração fosse feita apenas no secreto dentro de um quarto? É isso que a gente vai ver aqui nessa lição. Se você tem o texto em PDF aí no teu WhatsApp, tu pode pegar o texto lá e acompanhar. Diz assim, na primeira página da lição 2. Viver a fé em meio aos desafios e distrações da vida pode não ser muito fácil. Mas Deus estabeleceu um caminho pelo qual podemos nos relacionar com Ele e assim crescer em fé a fim de recebermos força e sabedoria. Trata-se da oração. No Sermão do Monte, Jesus ensina princípios importantes sobre essa prática, tão essencial em nossa comunhão com o Pai, e esse é o tema dessa lição. Interessante que começa que viver a fé em meio aos desafios e distrações da vida não é fácil. A gente vive. Pode botar. Aumentar o volume. Pronto. Será que melhorou o áudio agora? A gente vive num mundo de tecnologia, de correrias, é trabalho, é estudo, é família. E praticar a fé nesse mundo tão corrido que a gente vive, muitas vezes é um desafio. E o mundo agora está vivendo esse momento de quarentena. Eu creio que Deus permitiu isso, permitiu que em meio à quaresma pudéssemos estar todos em quarentena, para nos mostrar que realmente nós temos sim tempo para falar com Ele. Ele parou tudo nessa quaresma, parou o mundo nesse período de quaresma para ter um relacionamento íntimo com seus filhos. Eu creio nisso. E eu creio que quem entendeu a mensagem que Deus está passando, porque tudo isso foi permissão dele, eu não creio que foi ele que provocou isso, mas creio que ele permitiu. Quem realmente entendeu o que o mundo está passando agora, pôde no seu quarto falar com ele, pôde em casa fazer o culto doméstico, que é uma prática que se perdeu, pôde ter mais tempo para ler as escrituras. E eu acredito que é isso que Deus quer, Ele quer se revelar a nós no secreto. É muito fácil ir num culto com uma multidão de pessoas, e nessa multidão de pessoas tem pessoas avivadas levantando os braços, orando, chorando na presença de Deus. Um culto onde lá na frente, no altar, tem um ministério de louvor maravilhoso, um pastor que pregue super bem. Mas Deus, Ele quer se mostrar para nós sem plateia. Ele quer que a gente chore na presença dEle, que a gente se derrame na presença dEle, que a gente aprenda a se relacionar com Ele no secreto, no íntimo. E eu creio que essa é a mensagem que Deus quer nos passar nesse momento. Se revelar para a gente no íntimo, se revelar para a gente no secreto.
Sempre digo que a melhor experiência que eu tive com Deus na minha vida foi dentro do meu quarto, quando ninguém estava vendo. Não tinha nenhum pastor pregando para mim, não tinha nenhum profeta me entregando profecia, não tinha nenhum ministro de louvor cantando maravilhosamente ali, não tinha nenhum coral com uma voz linda, que tudo isso pode emocionar. Um coral muito lindo, um ministro de louvor que toque muito bem, um pregador que pregue super bem, podem mexer com as nossas emoções. Mas quando você está sozinho, só você e a sua Bíblia, tu tá ali sozinho com a Bíblia e não tem ninguém para te dar orientação nenhuma. Não tem ninguém para dizer para ti qual texto ler, não tem ninguém para dizer o que Deus está falando, é só você na tua solidão, no teu quarto, com a tua Bíblia. E eu creio que é ali que Deus se revela. E é isso que Deus quer nesse momento, que a gente aprenda a se relacionar com Ele no secreto. E quando a gente se relacionar com Ele no secreto, receber dele ali no secreto, no íntimo do quarto, com certeza estaremos muito mais preparados para cultuar Ele em público, cultuar Ele em comunhão com os nossos irmãos. Agora, vamos seguir aqui o de diz fundamento bíblico, aí no teu PDF, que tu deve ter aí no teu celular. O autor da revista da Escola Dominical escreveu que a oração é um tema importante no ministério de Jesus, evidenciado somente pelo seu ensino, mas também pela sua prática. E aí ele escreve exemplos de Mateus 14, Marcos 1,35, Lucas 6,12, João 10,30. Você pode depois ler esses textos que mostram Jesus orando, Jesus se retirando para orar. Se a gente pegar as escrituras, ele tinha o hábito de ir orar em lugar deserto, em lugares onde não tinha ninguém ao redor dele. Ele tinha o hábito de sair para um monte para orar. Ele tinha o hábito de passar a noite em oração. Jesus tinha momentos que ele estava no meio da multidão e tinha momentos que ele estava só com seus discípulos. Mas tem muitos momentos que ele se retirou sozinho para orar. E eu creio que esse é o segredo do ministério de Jesus. Jesus ele foi tão bem sucedido no seu ministério, porque ele aprendeu a se relacionar com o Pai no íntimo. E eu creio que é isso que ele quer que aprendamos hoje, a nos relacionar com Deus no íntimo. No chamado Sermão do Monte, que é o texto que estamos vendo hoje, até um conselho meu. Em casa, leia Mateus capítulo 5, 6 e 7. É o básico que todo cristão precisa saber. É o mínimo que todo cristão ou cristã precisa entender. É o resumo de toda a mensagem cristã. E se você entender Mateus 5, 6 e 7, o Sermão do Monte, você já entendeu perfeitamente qual é a mensagem do cristianismo. Você já absorveu o que realmente Jesus queria passar. Então, no Sermão do Monte, Jesus fala da oração no contexto maior, alertando sobre o exercício da justiça que não deve ser praticada para receber glória de pessoas ou chamar atenção sobre si. Esse bloco de admoestações está em Mateus 6, 1 ao 18. Além da oração, Jesus analisa práticas das obras de jejum. Eita. De dar esmolas. Essas três constituem para o israelita o tripé do verdadeiro culto a Deus. Através dessas obras, ele procurava cumprir e concretizar a justiça exigida por Deus. Jesus não afirma que essa justiça não possui valor. As obras devem acontecer, mas não perante os homens. Devem ser praticadas em secreto perante Deus, o qual vê e está em secreto. Jesus aqui está ensinando que a tua espiritualidade não é para se exibir diante dos homens. A espiritualidade é para chamar a atenção de Deus. Eu tive uma aula muito interessante em São Paulo, a última vez que eu fui, sobre o jejum, que muitas pessoas tratam o jejum como uma barganha com Deus.
Eu vou jejuar para Deus me dar tal coisa. Eu vou jejuar para Deus me dar uma porta de emprego. Eu vou jejuar para Deus me dar um carro novo. Eu vou jejuar para Deus fazer com que meu filho passe no vestibular. Mas acontece que Deus ele não se impressiona com o jejum. O que é o jejum de fato? Não é uma forma da gente fazer uma barganha com Deus ou impressionar Deus. O jejum é quando você está disposto a se esvaziar de si mesmo, você se esvazia de si mesmo, para se encher da presença do Espírito Santo. O jejum é uma forma de você mortificar a tua carne. Você vai tirar esse tempo, vai tirar esse período para Deus. E tu não vai deixar que nada, absolutamente nada, interrompa esse teu relacionamento com Deus. Nem mesmo preparar comida, nem mesmo ter que sentar numa mesa para almoçar, nem mesmo sentar numa mesa para tomar café, nem isso vai ser impedimento para você se relacionar com Deus. Então você vai se desligar do mundo, tu. Se desliga completamente do mundo. Desliga a televisão, desliga, sai do Facebook. Não precisa sair agora, tá? Depois tu sai. Você se desliga das coisas do mundo, se desliga completamente para se ligar em Deus. O teu espírito vai ter um relacionamento com o Espírito de Deus. Aí você está mortificando a tua carne. O jejum é subjugar a carne. Tu está subjugando a tua carne e se colocando debaixo da soberania de Deus. Esse é o jejum. Mas na época de Jesus, os fariseus jejuavam para se aparecer para os homens. Como essa pessoa é espiritual, como ele jejua. O jejum era uma forma de barganha com Deus, como é hoje, muitas vezes é. O jejum era uma forma de se aparecer diante dos homens para ver quem era mais espiritual que quem. E Jesus aqui, ele disse que o jejum você faz em secreto. Ninguém precisa saber que tu está jejuando. O jejum é você e Deus. E ele ensina a forma correta de Jesus, do jejum. Então, a oração é uma expectativa. Só um pouquinho que pulou meu computador aqui. Jesus. Né? Bom, continuando aqui. Se tu tá com o teu PDF. Não, tá bom. Na segunda parte aí. Aqui. A oração, uma expectativa de Deus. Jesus disse, quando orardes, a palavra grega aqui é a palavra rotan, acho que é isso, que é um advérbio de tempo indicando que a oração deve acontecer. Então a oração ela deve estar na esfera privada da vida. A palavra grega para quarto aqui é tamaion, que ela significa câmara, e se refere a um aposento usado para guardar suprimentos, onde podiam ser guardados também coisas de valor. Era um lugar reservado e íntimo, único lugar da casa que se podia ser trancado e não tinha janelas. Portanto, é duplamente apropriada para ilustrar o sentido do secreto, pois ninguém pode entrar e nem olhar por dentro. Então, a oração que Jesus está dizendo aqui é você aprender a ter um relacionamento íntimo e secreto com o Pai. Você se relacionar com o Pai, você e Deus, sem plateia, você e Deus, sem ninguém olhando o que está acontecendo. Com a palavra oração e lugar oculto, Jesus jamais quis dizer que os seus discípulos somente podiam orar num quartinho. É isso que eu falei antes no início da lição. Jesus não interditou a oração comunitária ou na sinagoga, de maneira nenhuma. Ele próprio costumava ir à sinagoga. Tem vários textos bíblicos que ele foi orar ao templo. Ele disse que o templo é a casa de oração. Quando ele entrou no templo, viu os cambistas, ele virou as mesas, ele botou todo mundo para correr. Ele falou que a casa do meu pai será chamada casa de oração. Então, Jesus ele não anulou a oração na igreja. Mas o contraponto é valorizar aquilo que é mostrado diante das pessoas,
não seja feito para parecer. Então, numa linguagem que usaríamos hoje, pois essa estava sendo a prática das pessoas religiosas da época, Jesus estava condenando oração por vaidade ou por ostentação. Orar não é repetir palavras sem significado. Voltando aqui no texto bíblico, no versículo 7, Mateus 6, 7, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem como muito falar serão ouvidos. Não assemelheis a eles, porque o vosso Pai sabe do que tendes necessidade. Jesus está ensinando que a oração não pode ser uma coisa que você decorou e fica repetindo a mesma coisa. Repetição, repetição, repetição daquela mesma fórmula, daquelas mesmas palavras. Mas a oração tem que ser uma conversa com Deus. Tu conversa com Deus da mesma maneira que você conversa com o teu pai, com a tua mãe, com o teu marido, com os teus filhos. Quando você vai conversar com uma pessoa com quem tu tem intimidade, tu não fica repetindo a mesma coisa. Imagina alguém que te procura para conversar e vem sempre repetir o mesmo texto decorado. Cansa, né? Eu não tenho paciência para ficar sempre ouvindo as mesmas histórias, sempre a repetição das mesmas coisas. Eu creio que Deus é bem paciencioso, mas Deus não quer oração decorada, que você aprendeu lendo um livrinho, que você decorou lendo um cartãozinho. Deus quer ouvir o que está lá no íntimo, no teu coração. Deus quer ouvir de você. O que está lá. Deus te conhece por inteiro. Ele sabe do que você precisa antes mesmo de você pedir. Mas Deus sonda os nossos corações. E o desejo do coração de Deus é que os filhos dele tenham um relacionamento íntimo e secreto com ele. Então, a oração ela é uma conversa. Você pode desabafar com Deus, como se estivesse desabafando com um psicólogo. Você pode chorar na presença de Deus, como você choraria na presença de um psicólogo, porque ele é o psicólogo que formatou a tua alma. Ele conhece a tua alma e o teu coração intimamente. Você pode estar conversando com ele como se estivesse conversando com um médico, falando das tuas dores, do que está doendo, aonde dói, aonde está doente, qual é a área da tua vida que está doendo, que está sofrido, que está doente, porque Jesus é o médico dos médicos e ele tem o remédio, ele tem a cura. Você pode conversar com Deus como se estivesse conversando com o seu pai ou com a sua mãe, conversando com seu melhor amigo. Então, Deus não quer uma oração bonita, ele quer uma oração sincera. Ah, mas eu nem sei orar, eu nem sei o que falar com Deus. Não se preocupe quando estiver orando, não se preocupe se tu não sabe falar. Porque Deus não quer uma oração linda, uma oração bem feita, Ele só quer uma oração sincera. E se você não sabe o que falar e apenas derramar lágrimas na presença dEle, a tua lágrima vai ser uma oração e Ele vai entender. Conversa com Ele como uma criança fala com seu pai. Bom, já falei aqui que orar não é repetir palavras sem significado, vã repetições, que pode significar tagarelice demais, orar de modo irrefletido, irreverente, dizer coisas ociosas. Parece provável que a palavra indica mais no falar sem sentido do que no falar repetitivo. Ah, mas eu fiz um pedido para Deus, ainda não recebi e vou pedir de novo. Isso significa repetição? Eu acho que não nesse sentido. Porque Jesus nos ensinou na parábola da viúva e do juiz iníquo a perseverar em pedir aquilo que você tanto quer, que você tanto deseja. Então, vã repetição não é pedir de novo. Eu creio que a vã repetição é ficar repetindo palavras sem sentido. Ah, mas é a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é uma fórmula de oração que Jesus nos ensinou. É a única oração bíblica que nós temos. E a oração do Pai Nosso ela é válida no sentido de ser aquela fórmula de reconhecer que Deus é nosso Pai
que dependemos dele para o pão de cada dia, que ele nos livra da tentação. Essa é a fórmula que Jesus quer nos ensinar. E o memorial também. É o memorial. Memorial do texto bíblico. A gente está repetindo o texto bíblico e a palavra de Deus não volta vazia. Então, Deus recompensa quem o busca em secreto. E ele certamente sabe das necessidades humanas. Recompensar aqui é a tradução do verbo aposseder, que significa devolver o que se recebeu, saldar uma dívida. Portanto, Deus considera a oração, olha que revelação tremenda, como um presente a Ele que Ele nos devolve, como dívida que Ele tem conosco, de que Ele salda a maneira divina. Jesus mesmo prometeu: pedi e recebereis. Quer ver só? Mateus capítulo 7. Vamos pular algumas páginas aqui. Versículo 7. Pedi e dar-se-vos-ás. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate, a porta se abre. É uma promessa de Jesus. Jesus aqui está fazendo uma promessa. Muitos políticos, em época da eleição, procuram seus eleitores na rua e fazem promessas que não vão cumprir. Jesus não é um político. Jesus não é um ser humano como eu e você, pecador. Jesus, ele é a imagem de Deus, ele é o Filho de Deus e ele cumpre as suas promessas. E ele prometeu na sua palavra que se a gente pedir, vai receber. É uma promessa dele. Então, não se trata de um prêmio, por assim dizer, mas é uma resposta divina à dedicação dada ao relacionamento com ele, visto que a oração não é uma mera repetição, um diálogo com Deus, é um gesto de fé. Considerando que ele sabe o que precisamos, a oração declara nossa confiança de que ele é a fonte que nos supre as necessidades de toda a ordem. Ah, mas eu pedi e não recebi. Peraí, mas Jesus prometeu: pedi e recebereis. Então por que eu peço e não recebo? O apóstolo o apóstolo Tiago, lá em Tiago, capítulo 4, versículo 13, ele dá uma mensagem assim. Tiago, capítulo 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Quando você pede algo a Deus, o que você está pedindo é para a glória de Deus? Ah, eu quero um emprego. Amém. Mas para que esse emprego? Tu vai receber o teu salário para glorificar a Deus, sendo um dizimista fiel, ofertando na obra dele? Ou você vai usar o salário para esbanjar em festas, baile, bebida alcoólica e qual é? Deus, ele sonda os nossos corações, ele sonda a intenção do nosso coração. E quando nós fazemos um pedido a Deus, ele sonda o nosso coração, qual é a intenção do nosso pedido. Tudo que você pedir ao Pai, em nome de Jesus, ele dará, se for para glorificar o nome dele na sua vida. Agora, se for para glorificação da carne, o apóstolo Tiago diz: pedis e não recebeis, porque pediu mal para esbanjar em prazeres. Qual é a razão, o motivo desse pedido? E outra, a oração é um relacionamento com Deus. A gente precisa ver a oração como relacionamento. Quando queremos conhecer alguém, nos aproximamos da pessoa e procuramos saber mais sobre ela. Assim é com Deus. Ele nos criou para um relacionamento com Ele e a oração é o meio mais poderoso de aprofundar esse relacionamento e torná-lo íntimo. Eu sou casada com o Danielson. Como que eu aprofundo o meu relacionamento com o Danielson? Conversando com ele. Agora, se eu romper completamente o meu diálogo com o meu marido, o meu casamento vai ser prejudicado. E se você romper o teu diálogo com qualquer pessoa da tua família, esse relacionamento fica prejudicado. Então, como que eu me relaciono com Deus? Aprendendo a conversar com Ele, dialogando com Ele.
E como a oração é um diálogo, o diálogo tem duas partes. Eu falo, mas eu ouço. E eu preciso aprender a falar com Deus. E a segunda parte, eu preciso aprender a ouvir Deus. Esse é um diálogo. E quando eu quero falar com Deus, eu oro. Quando eu quero que Deus fale comigo, eu leio a Bíblia. Isso sempre acontece. Eu oro a Deus e Ele me responde na sua palavra. Bill Hybels, no livro Culpado Demais para Deixar de Orar, declara que a oração é a forma de viver intensamente um relacionamento que Jesus descreveu em João 15, 5-8. Podemos dizer então que a oração é um combustível para manter a nossa vida espiritual. Ela nos aproxima de Deus, nos proporciona suas bênçãos com resposta e alimenta a fé. Jesus mostrou a importância da oração privada quando nos retiramos para orar a sós com Ele. Então, essa oração não anula a oração pública, nem o exercício da oração constante, conforme orientou o apóstolo Paulo, de orar sem cessar. Esse exercício de oração constante é possível uma convicção da presença de Deus conosco em todo o tempo, em todo lugar. Nesse sentido, orar sem cessar é envolver Deus nos nossos assuntos, afazeres e decisões. Lá em Tessalonicenses, capítulo 5, o apóstolo Paulo nos dá um conselho de orar sem cessar. Tu não consegue ficar 24 horas no dia orando. É preciso trabalhar, é preciso limpar a casa, tem que cuidar dos filhos, tem que estudar. São muitos os afazeres. Mas então, como que nós vamos orar sem cessar? Nós vamos orar sem cessar colocando Deus nas nossas decisões. Tu vai trabalhar, vai dizer, Espírito Santo vai comigo. Tu vai viajar, Deus me acompanha nessa viagem, guarda a minha ida e a minha volta. Tu tá limpando a casa, mas o teu pensamento está em Deus. Você vai tomar uma decisão. Deus me orienta qual decisão tomar. Deus, que direção eu tomo agora? É envolver Deus na sua vida, envolver Deus em todas as suas decisões. Tu vai tomar uma refeição, Senhor, abençoe esse alimento, obrigada por essa provisão. Então, envolva Deus na sua vida. Então, desenvolver um relacionamento e, por que não dizer, uma amizade com Deus através da oração. Deus é nosso amigo. Então, a oração tem que ultrapassar níveis e petições. A gente pensa na oração como uma lista de compras. Eu vi um meme no Facebook que dizia que tem gente que pensa que a Bíblia é revista da Avon, né? Só abre para fazer pedido. Deus não é uma espécie de Papai Noel e nem gênio da lâmpada mágica que você fica pedindo, 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 pedindo. A oração tem que ultrapassar isso. A oração precisa ser muito mais do que isso. Então a oração, ela é relacionamento. E é isso que Deus quer. Deus quer ter um relacionamento íntimo comigo e contigo. Deus quer ter um relacionamento de amizade. E a oração precisa ser vista dessa maneira. A oração tem que ser vista como: eu estou me relacionando com meu Pai Celestial. Eu estou me relacionando com meu Pai espiritual. Eu estou me relacionando com o Deus que supre todas as minhas necessidades. Porque Ele conhece as tuas necessidades antes de você pedir. Então a oração, ela tem que ultrapassar essa lista de petição de ficar pedindo, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus faz isso, Deus faz aquilo. A oração é muito mais do que isso. E não que nós não podemos usar orações prontas e modelos da oração. Eu já disse antes, o Pai Nosso. Mas orar, quer espontaneamente, seguindo o modelo, precisamos voltar o nosso pensamento a Deus com sinceridade. Então a hipocrisia foi condenada aqui por Jesus, ele condenou oração para se aparecer. Temos que reconhecer o poder de Deus para mudar qualquer circunstância. Deus é poderoso para mudar, não importa o que você está passando, problema do casamento, problema na família, problema de saúde, problema financeiro. Quando tu se aproxima de Deus, tu tem que saber que Ele é poderoso para mudar qualquer circunstância, Ele pode mudar qualquer situação. Nós temos que limpar o coração. Jesus
na oração do Pai Nosso, ensinou: perdoai os nossos pecados, como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Então, a oração precisa ser um processo de limpeza de coração. Deus, Pai, me perdoe e me ajude a perdoar também. Limpa o coração da mágoa, da tristeza, do rancor. É um processo de limpeza interior, de limpeza na alma, de limpeza no coração, na mente. O profeta Isaías ensinou lá em Isaías 59, versículo 2, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, a confissão de pecado pode fazer parte da nossa oração diária. Irmãos, era isso aqui que eu tinha para passar. Eu queria saber de vocês se alguém tem alguma dúvida, algum comentário. Quais são os empecilhos para uma vida de oração constante e mais profunda? E como nós podemos melhorar a nossa vida de oração? Você que está aí do outro lado, no seu lar assistindo, teria algum comentário, sugestão ou dúvida? Como nós podemos melhorar nosso relacionamento com Deus através da oração? Então, há um caminho de profundidade no relacionamento com Deus e este começa com oração. Orar ajuda a nos situarmos diante de Deus e das circunstâncias, e isso fortalece a nossa fé. Manter uma vida de oração exige disposição e disciplina. Sem disciplina, a gente não consegue ter uma vida de oração. A disciplina é um caminho para nos fortalecermos com Deus. E eu queria saber de ti, como você se sente em relação a tudo isso que foi passado. Eu espero ter contribuído para fortalecer a tua fé, fortalecer o teu desejo de orar, de buscar a Deus e de colocar Deus em todas as áreas da sua vida. Então, aguardando aqui. Obrigada ao Arnaldo, a Cleciane, a Thaís, obrigada ao Paulo, lá de Santa Rosa, que tem acompanhado esse estudo. Vocês são a razão e o motivo de estarmos aqui, tentando, via internet, passar alguma dúvida, alguma pergunta. Depois eu vou colocar, então, no grupo da igreja, leitura diária para essa semana. Quem está no grupo do WhatsApp, quem não está pode pedir depois. A leitura também está no... Todo esse estudo está postado no Face também. Todo estudo aqui está postado no Facebook e no WhatsApp. Todo o texto em PDF. Quem quiser depois na sua casa ler, estudar melhor. Que Deus nos abençoe, nos oriente, nos ilumine, que possamos aproveitar esse período de quarentena em quaresma, nos relacionar com Ele no secreto, ter intimidade com Deus, intimidade com o Pai. Estou vendo aqui os comentários. Mando um abraço para o pastor Arnaldo lá de... Tá onde agora, Arnaldo? Pelotas, né? Rio Grande? Deus te abençoe a ti e ao teu ministério. Fala um pouco, Keila, sobre como que oração pode ser mais do que pedir coisas. Não é só pedir para a gente, Senhor, abençoa. Não é só assim. Orar não é dizer Deus abençoa. Não, falei sobre isso. Não quiser falar um pouco mais. Como o pastor estava reforçando aqui, que a oração não é só pedir coisas, né? A oração não é só ficar pedindo, pedindo, pedindo. A oração é relacionamento. Como vocês acham que nós podemos transformar a nossa oração em relacionamento? Alguém tem uma sugestão como que a oração pode se tornar em relacionamento? Aguardando aqui os comentários. A Thaís falou aqui.
A oração é a nossa ligação com Deus, com certeza é. Quanto mais oramos, mais próximos de Deus ficamos, e com certeza a vida de oração ela é gradativa, né? Que horas é? Então, agradeço a todos que acompanharam esse estudo e vamos orar então, vamos ter um momento de oração agora. Quero convidar você aí da sua casa a abaixar a sua cabeça, levar o seu pensamento a Deus. Vamos ter agora um momento de oração colocando essa aula em prática. Amém? Oh Deus, Pai Celestial, em nome de Jesus nós queremos te agradecer por essa manhã, te agradecer, Deus Pai, por Jesus que se entregou por nós, agradecer a Deus por esse período de preparação para a Páscoa, crendo, Senhor, que a Páscoa não são rituais religiosos, mas a Páscoa é Cristo se entregando por nós e ressuscitando para nos dar a vida eterna. Poderoso Deus, eu peço a tua bênção sobre cada um dos meus irmãos e irmãs que estiveram acompanhando essa live. Peço a tua bênção especial, Senhor, sobre os membros da Igreja Metodista aqui de Constantina, sobre os meus irmãos de outras cidades que estiveram acompanhando esse momento. Quero nesse momento, Pai, pedir, tenha misericórdia da nação brasileira e manifesta aqui no Brasil, Senhor, o teu poder, a tua presença, a tua glória, pedindo, Senhor, em nome de Jesus, nos livra de todo mal. Pedindo em nome de Jesus, abençoe, Senhor, a saúde do nosso povo, a economia da nossa nação, pedindo, Deus Pai, em nome de Jesus, a tua interferência divina para que possamos nos levantar como nação abençoada e testemunhar aos outros povos que nós temos um Deus que é soberano, um Deus que é poderoso, um Deus que tem cuidado de nós. Abençoa-nos com a tua paz, guarda nossos corações e fazei, Deus Pai, em nome de Jesus, que tenhamos uma Páscoa abençoada na tua presença e uma semana abençoada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Para você que mora aqui em Constantina, pastor Danielson, então vai passar aqui alguns avisos. Paz, irmão, irmã, estudo abençoado. Continuem colocando os seus comentários aqui no, né? A gente pode interagir com esse vídeo também, aqueles que vão assistir depois. Hoje, dia 5 de abril de 2020, nós temos culto às 19 horas aqui pela página principal da Igreja Metodista em Constantina, Canhada da Funda e Novo Xingu e São José. Então, esteja bem certinho às 19 horas. E para aqueles que são membros da igreja, eu deixei instruções no grupo informativo Constantina sobre a ceia que vai ser ministrada imediatamente após o culto de hoje, tá? Do culto das 19 horas. Em torno de 19h45 vai ser feita a ministração da ceia. As instruções estão todos no informativo Constantina, certo? E nosso próximo encontro da escola dominical, domingo que vem é domingo de Páscoa, não haverá escola dominical a princípio. Qualquer mudança a gente avisa, né? Mas domingo de Páscoa não vai ser. Então a gente vai volta aqui com a escola dominical daqui a 2 semanas, tá bom? Vamos estar encerrando esse momento. Continue compartilhando seus comentários, que a gente vai, no decorrer da semana, e também ver as leituras da semana. Amém? Meu Senhor e meu Deus, obrigado por essa palavra, por esse estudo. Pai amado, continue ministrando nos nossos corações, que a gente possa encontrar, Senhor, na oração, no jejum, na meditação da palavra, momentos importantes de aprofundar nosso relacionamento contigo, porque tu és a fonte da vida. Agora, Pai amado, peço a tua bênção sobre cada um e sobre todos que estão participando desse vídeo. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo,
esteja contigo, permaneça para sempre. Amém. Forte abraço e até nosso próximo encontro virtual aí. Deus abençoe.